Olá, eu estou aqui com a Ariane Favaretto e a Luísa Nakagawa, ambas pesquisadoras do Sebrap Sustentabilidade, para falar um pouco do projeto que elas estão desenvolvendo em parceria com a Chatham House. É um projeto que envolve a governança na Amazônia. E, bom, elas vão contar um pouco para a gente. Luísa, o que é o projeto? Qual é o papel do Sebrap Sustentabilidade nele? Então, obrigada, Renata, pelo convite, Ariane, aí parceira nesse projeto incrível com a Chatham House. Então, a Chatham House é uma organização, né, de pesquisa e política que atua no Reino Unido, tem aí uma agenda muito forte para promover o debate e o diálogo sobre temas de interesse mundial, né? Então, enfim, o que envolve impactos socioambientais, mudanças climáticas, enfim, um pouco do que o Sebrap Sustentabilidade também tem feito, né? Então, acho que por isso fomos aí agraciados com esse convite, né? Com essa parceria, não só com a Chatham House, mas com duas outras organizações de pesquisa, uma na Indonésia e a outra na República Democrática do Congo. Então, é um time aí bastante diverso e que tem enfrentado questões bem parecidas, né? Nossos colegas na República Democrática do Congo e na Indonésia, e a gente com essa temática da governança florestal, olhando aí para os impactos nas nossas florestas tropicais. E meninas, por que olhar para a Amazônia? E por que é importante promover a governança, a sustentabilidade e também a inclusão na floresta? Então, Renata, todo mundo tem esse olhar muito zeloso, né, para a Amazônia. A Amazônia, ela é um dos biomas mais rico, né, não só em biodiversidade, enfim, tem uma infinidade de espécies, animais, vegetais, enfim, riquíssima em recursos. Então, todo o regime de chuvas que vem aqui para a região sudeste, toda a regulação climática, né, depende da floresta, né? Depende da Amazônia. Então, não que outros biomas não sejam. O Cerrado é tão fundamental quanto a Amazônia, mas a Amazônia, ela tem acho que esse apelo, né, maior, eu acho que ela tem esse significado maior, especialmente quando outros atores, né, outras instituições internacionais querem olhar para o Brasil, querem entender o papel aí de como é que a gente consegue reduzir o impacto das mudanças climáticas aí para as futuras gerações e futuras gerações muito próximas, né? Então, acho que olhar para a Amazônia e buscar manter a floresta de pé, buscar manter os serviços ecossistêmicos, a forma como, enfim, todas as espécies ali, elas convergem, elas convivem, elas sinergem, isso é muito importante, e é disso que depende, né? O futuro, enfim, não só dessas outras espécies, mas especialmente a nossa humana. E, enfim, falar de sustentabilidade, acho que também é fundamental falar de inclusão, né? Falar de pessoas. Então, não é só proteger a Amazônia, não é só manter a floresta de pé, mas é também olhar para as pessoas, né, que estão lá na floresta, para as pessoas que garantem com que aquele recurso florestal se mantenha e se perpetue. E aí, acho que a Ariane pode trazer um pouquinho desse olhar aí para a gente. Oi, Luíse. Oi, Renata. Muito legal estar aqui com vocês hoje falando desse projeto, né, dessa pesquisa tão legal que a gente está desenvolvendo aí. Então, né, a gente falou, né, a Renata falou um monte de palavrinhas aí que está todo mundo meio acostumado a ouvir. Acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho o que quer dizer cada uma delas, né? Acho que a Luíse falou um pouco sobre sustentabilidade, né? Essa palavra tão conhecida, tão debatida hoje, né? Mas também a Renata falou de governança e agora a Luíse falou de inclusão. Então, vamos tentar, né, falar um pouco sobre essas coisas para a gente entender sobre o que a gente está falando. Então, a palavra governança tem sido muito utilizada aí, todo mundo deve ter ouvido bastante, principalmente por parte de empresas, né? As empresas falam muito sobre governança, mas o que quer dizer governança? A gente poderia traduzir governança como uma maneira de fazer as coisas, né? A maneira como as coisas são feitas, assim. Ou, para todo mundo entender de uma forma mais tranquila, a gente poderia dizer que significa as regras do jogo, né? Como as coisas estão postas para que elas aconteçam de fato. Então, a gente poderia trazer governança para esse entendimento, assim como as regras do jogo. E aí tem inclusão também. Inclusão já é uma palavrinha que todo mundo está mais acostumado a ouvir, né? Tá mais, é mais fácil de entender, assim. Então, a ideia da inclusão é trazer as pessoas para esses espaços de governança.
E que pessoas, né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de todo mundo, né? A Luísa acabou de dizer, né, como a nossa a sustentabilidade da nossa vida, né, da vida humana é tão importante, né, quando a gente trata de meio ambiente. Então, todos nós temos, de uma certa forma, interesse, né, nesse tema da sustentabilidade, né, no tema ligado ao meio ambiente. Só que há pessoas, principalmente quando a gente fala de florestas, que vivem lá, naquele lugar, né, além de viver nas florestas, elas tiram dali o seu sustento, né? Elas sustentam as próprias famílias, seus filhos, naquele lugar. Então, é fundamental que essas pessoas que estão, né, que a gente fala que vivem na e da floresta, estejam incluídas nesses processos decisórios, nesses espaços de governança. Só que quando a gente fala para incluir essas pessoas, não quer dizer simplesmente trazê-las e debater, né, colocá-las a par do que está acontecendo. É preciso que essas pessoas entendam, né, o que está acontecendo e como que elas podem contribuir. E, por outro lado, as outras pessoas que estão trazendo projetos para esses lugares, estão olhando para esses lugares, né, buscando implementar coisas, e olhem também para essas pessoas e tenham capacidade de ouvi-las para ver o que é que importa para elas naquele espaço. Então, a inclusão, de fato, acontece quando essas pessoas entendem quais são as regras do jogo que estão postas e no que todo mundo pode ali contribuir e ter poder de decisão de forma mais igualitária. Acho que é isso. E meninas, como que a governança florestal influencia a vida de quem não está na floresta? A gente aqui nas grandes cidades, como que a gente é impactado com isso? Então, é legal, né, a gente pensar nisso, assim, porque geralmente as pessoas estão tão distantes, né, da floresta, então parece que não tem nada a ver com a gente. Mas, olha, uma maneira muito simples de todo mundo entender como é que qualquer mudança que acontece, né, nas florestas acaba impactando a vida de todo mundo, é o que anda acontecendo muito frequentemente no Brasil, né, que a gente vê... tem visto, né, em todos os noticiários um grande volume de chuvas, né, em lugares que nessa época do ano geralmente não era para estar chovendo, né? Então, assim, as pessoas podem até falar assim, mas isso sempre aconteceu e tal. Sim, acontecia, só que o que vem acontecendo agora é que isso tem acontecido com muito mais frequência e atingindo muito mais gente. Então, né, se acontece com mais frequência, acaba atingindo mais gente. E a gente pode ver pelos noticiários, né, geralmente, quem são as pessoas mais afetadas são as pessoas mais vulneráveis, ou seja, né, que moram em lugares que já estão, né, sob risco, né, e também as mulheres são muito impactadas também. As pesquisas mostram isso. Então, de uma maneira ou outra, todos nós vamos ser atingidos. Se não é por conta do volume de chuvas ou de seca, é por conta da produção agrícola, né, que acaba sendo afetada também, e isso afeta a produção de alimentos, que afeta o preço da comida, que vai doer no bolso de todo mundo. Então, de uma maneira ou outra, todos nós somos afetados em maior ou menor grau. Maravilha. E o que tem sido feito atualmente para promover essa governança na Amazônia? E quem está envolvido nisso? Quais são os atores? Nós fizemos uma discussão, né, de 2 dias, na verdade, de discussão com várias pessoas que estão envolvidas nesse processo e falam exatamente sobre isso, assim, né, quem são as pessoas que estão envolvidas. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com o setor privado, né, ou seja, com empresas que estão envolvidas no tema. A gente teve a oportunidade de conversar também com representantes de Estado, né, de governos que também estão envolvidos com isso. Também tivemos a oportunidade de conversar com os povos originários, né, que a gente chama os povos da floresta, também debateram com a gente, e também conversamos com pessoas que trabalham com cooperação internacional. E aí, cada uma, né, desses setores, né, cada uma dessas representações, trouxe para a gente uma visão do que eles acreditam que pode ser melhorado para a governança florestal. Pois é, então, esse debate que a Ariane falou foi bem importante, foi muito rico. Enfim, acho que para quem está trabalhando com o assunto, para quem estuda o assunto, para quem quer participar, né, entender um pouco mais do assunto, acho que vale a pena aí dar uma olhadinha nesses 4 vídeos, porque o conteúdo é bastante diverso. E aí, enfim, depois desse trabalho todo, né, que a gente fez dessas mesas aí de discussão que a gente promoveu, a gente concluiu 3 grandes, digamos que a gente teve 3 grandes constatações, né, que são importantes aí
na tomada de decisão. Então, a primeira delas, né, bem importante, quando essas organizações internacionais, né, quando essas instituições multilaterais, tipo um Banco Mundial, enfim, por que eles precisam olhar quando eles decidem, né, dar algum suporte para o país, seja em termos financeiros, em termos técnicos? Eles precisam olhar para 3 coisas. A primeira delas é a importância de integrar essas estratégias, né, ou, enfim, esses mecanismos, formas, ações, instrumentos, de forma que seja de baixo para cima. Então, geralmente, quando vêm essas políticas, quando vêm esses projetos, eles já vêm com uma ideia já pré-determinada daquilo que eles vão implementar quando eles chegam nessas regiões, não só da Amazônia, mas do Cerrado, enfim, do Pantanal, da Mata Atlântica. Então, é importante, antes deles estabelecerem essas estratégias, eles chegarem, olharem regionalmente quais são ali as especificidades, as particularidades daqueles lugares, a pluralidade de pessoas que existe ali, entender um pouco de como aquilo, como é a dinâmica ali, né, local, regional, para aí sim, de uma maneira muito mais assertiva, muito mais eficiente, estabelecer que tipo de estratégia, então, vai ser ali desenvolvida. Como que aquele aporte, como aquele recurso financeiro, aquele recurso técnico vai ser ali implementado. Aí, um segundo ponto bastante importante, né, é olhar para a importância de fortalecer, de fomentar, de dar suporte, de apoiar arranjos institucionais que a gente chama de policêntricos, né? Construídos a partir de coalizões inclusivas. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente só tem o Estado resolvendo a questão, a gente acaba deixando outras questões de lado. Então, a fiscalização é muito importante. O cumprimento do Código Florestal é muito importante. Mas não é só isso, né? Não basta. Quando a gente também tem políticas de mercado, acordos de mercado, então você tem uma grande empresa que ela vai lá e dentro do portfólio, dentro da agenda de trabalho dela, ela tem uma determinada atuação para, né, reduzir o desmatamento daquela área. Também é uma ótima iniciativa, mas ela não funciona sozinha. Então, quando a gente fala desse arranjo policêntrico, a gente quer trazer todo mundo, inclusive os movimentos sociais, os povos tradicionais, os povos indígenas, os trabalhadores rurais, as instituições de pesquisa, para trabalhar junto nessa grande coalizão inclusiva. Então, quanto mais pessoas, mais atores a gente tem para pensar formas mais eficientes de implementar esses mecanismos, maiores são as chances da gente realmente ter aí bons projetos, né? Da gente conseguir ampliar aí o sucesso desses projetos para outros lugares. E o terceiro e último ponto, que eu, enfim, quero muito compartilhar com vocês, é a importância, então, de elaborar estratégias e ações que rompam com essa ideia da sustentabilidade ambiental. Então, muito se fala, né, de, o quanto deixou de emitir carbono, o quanto eu deixei de desmatar, o quanto eu deixei de explorar determinado recurso natural, o quanto de agrotóxico, pesticida eu deixei ali de pulverizar. Não é só isso, né? Então, quando a gente fala de governança florestal, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode olhar só para a questão ambiental. A gente precisa agregar a variável social. E eu acho que esse é o grande desafio aí, não só dos pesquisadores, mas de quem faz políticas públicas, de quem faz políticas, de quem faz, enfim, quem negocia em mercados, quem desenha aí estratégias, enfim, de políticas, né? Não só públicas, mas acredito que privadas. Como é que a gente consegue viver melhor aí em sinergia nesse planeta a partir de então? E aí, sem olhar para o que é gerar bem-estar, sem olhar para o que é gerar qualidade de vida para essas pessoas, e não só de povos que estão na floresta, né? Muito do que a gente ouve e as cidades, vocês não tratam da questão das cidades, mas garantir bem-estar das populações na floresta também é garantir o bem-estar das populações que estão nos grandes centros urbanos. Olhar para essa variável social, ela é fundamental, especialmente quando essas organizações internacionais pensam, né, em implementar projetos, em aportar recursos financeiros e técnicos no Brasil. Então, essas organizações também precisam olhar para isso. Então, de uma maneira muito simplificada, essa aí as nossas grandes recomendações a partir dessas discussões que a gente teve.
Maravilha. Meninas, perfeito. É isso. Obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo projeto e até a próxima.